Essa iniciativa tem por objetivo promover o diálogo com a comunidade educativa, para que seja possível compreender e identificar formas para lidarmos com esse momento educacional que vivemos em face da pandemia de Covid-19. Nas semanas anteriores, já realizamos 3 encontros em que discutimos a educação e a formação em contexto de ensino remoto e as experiências educacionais de professores da educação infantil e do ensino fundamental. No encontro de hoje, o quarto de uma série de 5, falaremos sobre as experiências educacionais de professores do ensino médio. Na próxima semana, trataremos do ensino superior, e para isso contaremos com a presença das professoras Ana Carolina Colacciopo, docente da rede privada de ensino superior, e a professora Valéria Sperducci Lima, da Unifesp. Quero dizer também que essa sessão está sendo gravada e o vídeo será disponibilizado na página da Unifesp Diadema e no canal do Prodoc no YouTube. Os vídeos que registram os 3 encontros anteriores já estão disponíveis para acesso nos mesmos locais. Para a conversa de hoje, contamos com a participação do professor Humberto de Andrade Pinto, que é doutor em Educação e pós-doutor em Ciência da Educação, professor do Departamento de Educação da Unifesp e vice-coordenador do GPP Informa. Agradeço pela participação e disponibilidade, saúdo a todos os que estão aqui conosco. A professora Célia está acompanhando o chat, onde podem ser enviados comentários ou perguntas, que serão respondidos ao final da exposição, na medida do possível. Peço, por favor, que quem não estiver fazendo uso da palavra mantenha seu vídeo e microfone desligados, para que não tenhamos dificuldades com a comunicação. Professora Célia, gostaria de fazer uso da palavra? Bom, bem brevemente, bom dia a todos e todas. Então, eu estarei aqui acompanhando o chat. No final, como a professora Itali já mencionou, nós teremos espaço para as perguntas. Então, eu estarei aqui atenta e um bom encontro a todos. Obrigada pela presença. Bom, antes de nós começarmos, com o professor Humberto, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre juventudes e o ensino médio. A partir dos estudos da psicologia histórico-cultural, a juventude não é entendida como uma fase natural no processo de desenvolvimento humano, mas um período historicamente construído pelo homem como representação e como fato social e psicológico. É por isso que dizemos que existem múltiplas juventudes, porque elas são marcadas por uma cultura e um tempo histórico específico. A juventude pode ser entendida como um tempo de preparação para o mundo adulto em que se cultivam, ao mesmo tempo, competências sociais e intelectuais, normas e valores para a vida em sociedade. A passagem da juventude para o mundo adulto dependerá das vivências e das experiências oportunizadas aos jovens, que lhes conferirão significações particulares. Em conjunto com a família, a escola é uma instituição social que possui um papel relevante na mediação dessas vivências e dessas experiências aos jovens. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, reconhece a existência de muitas juventudes e preconiza uma escola que atenda e acolha essa diversidade de modo intencional e permanente, por meio do respeito à pessoa humana e aos seus direitos, e garantindo aos estudantes o protagonismo no seu processo de escolarização. Isso significa assegurar uma formação que, em sintonia com os percursos e histórias de cada jovem, permita a definição de um projeto de vida, tanto no que diz respeito ao estudo e ao trabalho, como também no que concerne às escolhas de estilo de vida saudáveis, sustentáveis e éticos. Nessa perspectiva, o ensino médio é uma etapa de formação intelectual, mas também de formação humana. Quando o documento elege o projeto de vida como eixo central das práticas escolares nessa etapa de ensino, ele destaca não apenas a dimensão profissional, mas também o propósito de vida de uma pessoa. E, nesse sentido, oportuniza aos jovens, mediados pelas práticas educativas, reflexões sobre a posição que ocupa no mundo e como superar barreiras impostas pelo meio social de origem e situações de discriminação e de violência.
Assim ganham evidência práticas escolares que sistematizem relações com pares, professores e mais membros da comunidade escolar e sociedade, em prol do autoconhecimento, da capacidade para efetuar leituras da realidade, tomar decisões e enfrentar os desafios contemporâneos. Projetar a vida é uma forma de dar sentido à própria existência e de ser capaz de gerir a si mesmo. Diversos estudos no campo da psicologia demonstram que ter um projeto de vida contribui para a manutenção do bem-estar psicológico, mas é importante que ele seja construído articulando habilidades pessoais com experiências coletivas, que tratem do compromisso e da participação na vida social. Aliás, algo bem oportuno para esse momento que desafia toda a humanidade. Para conversarmos sobre o ensino médio e seus desafios educacionais, eu me dirijo agora ao professor Humberto e gostaria de perguntar a ele qual é o lugar do ensino médio na educação brasileira e qual trajetória histórica esse nível de ensino percorreu. Professor Humberto, por favor. Bom dia a todas e todos. Quero agradecer a professora Ítali, em nome da coordenação desse trabalho que nós estamos desenvolvendo, né, dos nossos grupos de pesquisa, junto à Universidade Federal de São Paulo, e, ao mesmo tempo, saudar todos os colegas que estão acompanhando esse debate. A gente fica sempre muito satisfeito de ver que temos tanta gente, mesmo nessa situação tão difícil que estamos vivendo, né, da pandemia, do confinamento, e como disse o professor João na semana passada, né, usando a expressão do professor Hobsbawm, esse tempo de incertezas, né, mais do que nunca, muitas incertezas, né, que nos gera muita insegurança, né, e acompanhando de tudo isso que está ocorrendo de casa, né, e esse isolamento físico, né, vai nos angustiando mais ainda, né, e daí acho que a importância desses encontros, né, que vai alimentando a gente, fortificando no sentido, principalmente nós professores, nós educadores, né, que trabalhamos na área da educação, de podermos fortalecer esses nossos vínculos, né, e nesse sentido eu estou querendo saudar os colegas que estão aqui participando, que a gente sabe de tantas dificuldades que passam no cotidiano da casa, né, mas mesmo assim a gente fica contente de ver que tem vários colegas aí dispostos a estar conversando, dialogando, para encontrarmos saídas coletivas, né, pensar juntos para poder pensar em alternativas coletivas. Então, professora Ítali, solicitando que eu fale brevemente sobre o ensino médio dentro da educação brasileira hoje, falar um pouquinho do histórico do ensino médio. Eu queria até justificar que na universidade não é bem esse o meu objeto de pesquisa, né, mas a gente tem contato por vários outros motivos, está sempre em contato com vários níveis de ensino, né, então vou falar um pouco de estudos que eu já fiz, e o que eu queria primeiro chamar a atenção por que da gente destacar aqui ou melhor, o que deveria ser destacado em relação ao ensino médio hoje, pensando em termos de acesso a esse nível de ensino, né? Queria lembrar que ainda nós não universalizamos o ensino médio no país, né? Os dados da pesquisa anual de amostragem do IBGE de 2018, que foi publicado no ano passado, indicavam que apenas 47% da população com mais de 25 anos, né, a partir de 25 anos, tem a educação básica completa, ou seja, o ensino médio concluído, né? Então, vejam que não chega a ser a metade da população ainda, né? E o ensino médio, eu tenho a impressão que boa parte que está acompanhando aqui são professores, né, mas mesmo assim sempre tem outros, como o evento é aberto, é bom a gente esclarecer isso, que pela legislação nossa atual, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, o sistema escolar brasileiro está dividido em dois grandes ramos, que é a educação básica e a educação superior, né. Da educação básica faz parte a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, o que nós defendemos, o que está previsto na LDB,
é que a educação básica, como a própria expressão sugere, seja garantir o acesso das crianças, desde os pequenos bebês, né, até o final da juventude, né, o acesso ao conhecimento escolar, esse conhecimento que veicula na escola e que nos dá uma formação geral para o que é um jargão que está previsto no LDB, vamos dizer assim, para o exercício da cidadania, ou seja, para a formação do ser humano na sua plenitude, para que ele possa conviver em sociedade, interpretando e tendo elementos suficientes para poder interferir nessa realidade também na qual ele faz parte, né? Então, veja que, se a gente olha esses objetivos na LDB, da educação básica, né, ele é muito claro nesse sentido, dessa formação geral que todo ser humano tem que ter o direito, né, e é um direito que está previsto na própria Constituição, né, de 88, e aí a LDB de 96 vai justamente ser um dispositivo legal decorrente da Constituição de 88, né. Mas o que ocorre dentro dessa perspectiva da formação geral, que o que eu quero já indicar é que o ensino médio, ele é um nível de ensino, historicamente, tensionado por duas perspectivas, que uma é essa que estou falando, da formação geral, que é direito de toda criança, jovem, de toda pessoa, né, e a outra que é a questão do preparo profissional. Se nós pegarmos isso que eu estava falando, né, que o sistema educacional brasileiro na LDB são dois grandes ramos, a educação básica e depois a educação superior. A educação superior é consensual, que é para formar profissionais, né? Você vai procurar um curso superior, uma faculdade, vai fazer determinada área específica do conhecimento. A educação básica, pela LDB, prevê essa formação geral, essa é a prioridade. Entretanto, quando chega no ensino médio, ele tem uma dubiedade, eu diria assim, que eu diria que ele escancara, né, o que nós temos no nosso sistema educacional, que é a questão da dualidade, né? Nós dizemos que no sistema escolar brasileiro ele é marcado por uma dualidade, no sentido de que ele não é igualitário para todos os segmentos da sociedade. Né? Quando a gente fala, né, nesses dias nós estamos ouvindo falar muito isso, né, nessa situação do ensino remoto, que vai agravar as desigualdades educacionais. Por que desigualdades educacionais? Porque o Brasil, ele é de uma perversidade, a história nossa, de uma perversidade muito cruel nesse sentido, né? As oportunidades educacionais são extremamente desiguais, historicamente falando, né? E no que se refere à questão de universalizar mesmo, não só o acesso, quanto a qualidade do ensino, né? Aquilo que todos já conhecem, né, que as camadas mais desprivilegiadas do ponto de vista socioeconômico, né? Eles têm mais dificuldade de acessar o ensino e, consequentemente, também de ensino de maior qualidade, né? E as camadas mais privilegiadas, ponto de vista socioeconômico, né, acaba tendo acesso à escolarização com maior facilidade e de melhor qualidade. Isso é o que a gente chama de dualismo escolar, e é isso que eu queria chamar a atenção, que o ensino médio, ele escancara isso, do ponto de vista histórico da educação brasileira, a educação escolar, né, porque se nós tomarmos, né, eu estava fazendo referência que ele tem esse tensionamento, né, histórico, né, de preparar da formação geral e da formação profissional, né? Por quê? Se nós pegarmos, voltando lá à educação básica, a educação infantil, o ensino fundamental, são níveis de ensino que é tranquilo, todo mundo sabe que é para formar essa formação geral, né? Quando chega no ensino médio, parece que já não tem muito esse consenso, porque todo mundo já preocupado com essa questão do trabalho, né? De trabalhar. Então, daí essa perspectiva que está posta do ponto de vista do papel mesmo, né, que exerce o ensino médio. E por que eu estou fazendo referência? Que nele é que justamente o ensino médio justamente depositário, eu diria, desse agravamento do dualismo escolar. Porque do ponto de vista histórico, se nós formos pegar do século passado, né, isso já vai para quase 100 anos, o primeiro grande conjunto de leis que vai tentar dar organicidade na educação escolar brasileira, que são as leis orgânicas da década de 1940, né, do período Vargas,
do Estado Novo, ali você já tem escancaradamente essa separação dos níveis de ensino que eram voltados para classes mais subalternas, vamos dizer assim, e um nível de ensino de formação geral, chamado ensino secundário, que era para preparar aqueles que iam depois ter acesso ao ensino superior, de várias áreas que eles poderiam vir a escolher, né? É muito interessante chamar atenção para esse nível, essas leis orgânicas, porque são as leis orgânicas que vão sendo editadas, né, específica para o campo da área da indústria, da agricultura, do comércio, né? E vejam só como eu sempre chamo atenção para meus alunos, né, como eu já tenho mais idade, né, eu sou de 1955, eu fiz o primário no comecinho dos anos 60, ainda quando estava em vigor, tinha remanescência dessas leis orgânicas, né, eu diria, né, porque já tínhamos tido a LDB de 61, né, mas eu fiz o primário, que na época ainda, antes do golpe militar, né, nós tínhamos apenas 4 anos, né, de ensino obrigatório para toda a população, que correspondia aos anos iniciais do fundamental, que na época era chamado de ensino primário. Eu fiz o primário, quando eu fui fazer o que seria hoje o ciclo 2 do fundamental, na época chamava ginásio, era um ginásio industrial. Então, vejam só, eu com 11 anos, 10 para 11 anos, já estava lá tendo aula de torneiro, né? Subia lá no tablado, poder mexer com maquinário, né? Com os tornos. Então, vejam só, eu tenho origem operária, então só para poder ilustrar um pouco isso, né? Como que você tem na história já nossa, né, essa separação do ensino que prepara para ir trabalhar, virar mão de obra, né, no mercado de trabalho, e o outro ramo de ensino para quem pode prosseguir estudando, né, e vai formar as classes mais dirigentes do país. Isso, as leis orgânicas, elas são muito emblemáticas nesse sentido, né, porque, inclusive, elas não permitiam, quem seguia, por exemplo, o ramo industrial, fazia esse ginásio que eu fiz, depois tinha o segundo ciclo, que seria, eles chamavam isso, seria o ensino médio da época, só que o médio começava lá aos 11 anos, né, nessa parte que eu já estou falando que havia separação. Você fazia esse ciclo, por exemplo, do industrial, o primeiro ciclo, né, que eu estou chamando de ginásio, depois o outro segundo ciclo, você fazia o industrial, você só tinha acesso ao ensino superior nessa área, você não podia fazer outras carreiras. Se fosse, mas é claro que a ideia não era essa, tinha um sentido de terminalidade, ou seja, aqueles jovens, crianças que vinham, né, de classes subalternas, fazia o ensino técnico e pronto, era para ir trabalhar e ficava reservado o ensino superior para as camadas mais privilegiadas da sociedade. Então, veja que era uma legislação extremamente perversa nesse sentido, né, que escancaradamente não dava acesso ao ensino superior em todas as áreas para quem, porventura, tivesse feito determinado ramo do ensino técnico, né. Essa legislação, ela fica perdurando, depois tem uma certa alteração em 1961 com a LDB, mas, grosso modo, é com o governo militar depois que vai ter outra mudança, né, aí a Lei 5.692 de 1971, e que, novamente, vai fortalecer isso, é claro que já em um outro contexto, né, que é do período, né, da década de 60, de já de instalação da indústria, né, veja só, é interessante a gente observar isso também, que é muito importante, né, nós educadores resistimos muito a essa ideia, mas historicamente, o que a gente observa é que o sistema educacional sempre atende aos interesses do setor econômico. Isso prevalece até hoje, daí a nossa frustração, muitas vezes, dessa luta insana que a gente tem que travar com essa lógica de entender que educação é mercadoria atrelada aos interesses do setor produtivo, né? Mas a lei lá de 71 vai repetir novamente, reeditar isso de um certo modo, né, naquele contexto econômico já desenvolvimentista, a partir dos anos 60, mas o que é feito com o segundo grau? Aí você tem o primeiro grau, que estende o primário, né, que de 4 anos estende para 8 anos, vira primeiro grau, que é essa formação geral, e o segundo grau, ele passa a ser obrigatoriamente profissionalizante. Então, veja que, novamente, espera-se que quem vai fazer o segundo grau vire técnico e vai trabalhar e não vai reivindicar ensino superior, né? Essa questão de ter acesso a outras atividades que fica novamente reservada
para aqueles que... Eu estou falando em termos de educação pública oferecida, né? Escolas públicas, ela majoritariamente fornecia ensino técnico. Então, veja só para adiantar e não alongar muito, né? O que nós vamos ter depois? Em 1996, a LDB atual, que eu diria que aí sim nós temos um certo avanço no sentido de tentar reverter essa lógica, né? Como sabemos, a LDB de 96, eu falei agora há pouco, né? Ela decorre da Constituição de 88, e como sabemos, a Constituição de 88 cada vez mais tem sido chamada da Constituição Cidadã, ainda mais no contexto que nós estamos vivendo, desde o início aí do governo Temer, né, que começou a ter um certo ataque mesmo à Constituição, né, que nós estamos vendo isso nesses 4 últimos anos, né, cada vez mais, né, virando os olhos para a Constituição que ainda é prevalecente em nosso país. Mas essa Constituição, a gente chama ela de Constituição Cidadã porque ela dá minimamente um lastro de atendimento na área dos serviços sociais e um destaque muito grande à área de educação e saúde. Tanto que a consolidação e implantação do SUS, né, vem nesse bojo, e a educação também, de um certo modo, é privilegiada nesse sentido, né? Eu diria que o ensino médio, ele continua tendo essa perspectiva ainda, né, não resolve, esse nó, né, entre atender a formação geral e a formação profissional, mas eu diria que dá um certo respaldo para pensar, pelo menos, a educação profissional articulada com uma formação geral. Isso alguns dispositivos LDB de 96 permitiu, e a gente vivia um período aí, que aqui já o pessoal mais jovem, acho que já acompanhou isso, né, do ensino técnico integrado ao ensino médio regular, né, que foi uma garantia, foi muita luta, isso no sentido que, olha, não é que a gente está recusando que o ensino técnico deve existir, preparar uma sociedade que é nossa, é claro que as classes subalternas precisam procurar emprego no mercado de trabalho, e a escolarização facilita, e o ensino técnico em especial. Mas o ensino técnico que não seja um ensino mecanicista que fica adestrando os jovens para poder exercer funções específicas sem o entendimento do trabalho que ele está desenvolvendo, né? Então, essa perspectiva da formação geral junto à formação técnica, ela é importantíssima, né? Não só do ponto de vista de entender a lógica desse mundo do trabalho, mas de garantir que, além de formar o trabalhador técnico, você está dando direito ao jovem de ter essa formação geral. Eu acho que eu vou parar por aqui para não estender mais, voltar para a professora Ítali, e a gente pode ir recuperando depois, se for necessário, né, algum desses aspectos. Após essa exposição, né, sobre a trajetória histórica do ensino médio, enfim, atualmente, com a reforma que trouxe o novo ensino médio, organizado por áreas de conhecimento, quais são os principais desafios colocados para esse nível de ensino e para a formação também, né, dos professores que atuam no ensino médio? Então, professora Ítali, em relação à questão da reforma, da recente aprovação, né, do chamado novo ensino médio, né, eu acho que ele vem no bojo do que eu estava destacando aí, que é do início de um retrocesso. Vejam só, início de um retrocesso dentro de, se é que a gente, mas é que tivemos, né, a gente não pode negar que não tivemos avanços, né, mas eu estou falando assim, se a gente olha a história da educação brasileira, desde lá do início da colonização, passando depois pelo Império, e principalmente período republicano, né, se é uma história de perversidade no sentido de negar o acesso à escolarização, né, você pegar desde a questão de negar o acesso às mulheres, se for pegar lá no início do século passado, a questão de totalmente refratário à população negra, né, então, essa perversidade que eu estou falando, que ela pouco tem sido alterada. A gente tem que reconhecer que houve avanços, né? É claro que no próprio período da década de 70, com a transformação do primeiro grau para 8 anos, você tem uma ampliação para 8 anos do ensino obrigatório, e o primeiro grande movimento de extensão para toda a população
da educação no país. Isso a gente tem que reconhecer, é um avanço que ocorreu nos anos 70. Mas veja só, é tudo muito pouco para um país com uma história escravocrata como nós temos, né? Um país que aboliu a escravatura, mas que não teve política pública nenhuma de inserção da grande população, no caso, a população negra no seio da sociedade brasileira, né? Então, essa história da perversidade da educação escolar brasileira é muito atrelada a essa questão nossa da trajetória de exclusão da população afrodescendente, né, do sistema escolar. Então, o que eu estava falando é que a gente reconhece isso, né, essa questão do avanço no acesso ao ensino em primeiro grau começa a ocorrer a partir dos anos 70, e depois com a LDB, que eu acho que é um destaque maior, né, porque eles têm já uma grande preocupação de garantir, a partir de 96 com a LDB, né, a própria educação infantil, que nós já debatemos aqui, né, no primeiro encontro. A LDB vai garantir e reconhecer esse nível de ensino, incluindo ele dentro da educação básica, até para os pequenos, né, que antes não entravam no sistema escolar, né, no caso dos bebês, né. Então, veja que há um avanço, né, a partir do momento que você leva isso para a legislação, nós começamos a ver um movimento também de expansão da educação infantil, porque é interessante que se você pega, eu estava falando do ensino médio que ainda não é universalizado no país, a educação infantil também não. Vocês, quem acompanha o debate aqui, viu a problemática séria que nós temos em termos de universalização ainda no país, em relação à educação infantil, né. Então, esses avanços, né, tímidos, eu diria, mas que a gente teve, não podemos deixar de reconhecer, né, com a LDB de 96, e, portanto, ao longo desses anos, né, de redemocratização do país, após o golpe militar de 64, então, os anos 80, anos 90 e os anos 2000, eles vão apontando para essa expansão cada vez maior, eu diria, de universalização desses diferentes níveis, de caminhar para isso, não que a gente tenha conseguido atingir como não atingimos até hoje, né? O que nós podemos garantir que a universalização ocorreu realmente foi só no ensino fundamental. A educação infantil ainda está para acontecer, assim como no ensino médio, né? Então, nós vínhamos nesse movimento de crescimento, né? Com um debate imenso, que todos aqui sabem, que é discutir a qualidade, que não adianta só universalizar, dar acesso, mas não ter qualidade nenhuma nessa educação oferecida para as crianças e os jovens, né? Então, o que eu estou, voltando aí à pergunta da professora Ítali, né, o que eu estou querendo evidenciar é que esses avanços que a gente vinha tendo, né, com todos esses limites, eles são praticamente abortados a partir do governo Temer. Porque o que nós temos? Todo mundo aqui, acho que lembra, né, da PEC que congela as verbas para a área de educação e saúde, né, entre outras áreas sociais, por 20 anos. Então, eu estava tentando ver que só localiza no número da PEC, mas tudo bem. Você acho que sabe que está aí vigente, né? E que agora, no contexto da pandemia, está ficando escancarado essa questão, né? Dos efeitos disso, né? À medida que você congela a verba para educação e saúde, aqui em especial quero falar da saúde, né? A repercussão que isso teve na fragilização do SUS, né? E agora no atendimento que ele poderia estar em situação melhor se nesses últimos anos tivesse sido feito mais investimento, né? Então nós temos, a partir então do governo Temer, a questão do congelamento dessas verbas, né, para a área da educação, e um crescente movimento de cada vez mais voltar a essa perspectiva de, que eu diria, que eu já fiz referência, mas de uma forma mais intensa, de atrelar o sistema educacional aos interesses do mercado de trabalho, em detrimento da formação geral que todas as crianças jovens deveriam ter e que nós, educadores, defendemos. A educação é uma perspectiva de humanização, uma perspectiva de emancipação da condição humana, né? E quais são, além dessa questão do congelamento das verbas, eu também não quero dizer que foi tudo o governo Temer para cá, esse movimento já vinha de décadas anteriores, essa perspectiva, né, de atrelar o sistema educacional aos interesses do mercado de trabalho. Mas
nós tínhamos, eu diria, um movimento maior de resistência do ponto de vista, principalmente de professores, de comunidade de modo geral, que tenta fazer o trabalho no sentido de recuperar e colocar a educação a serviço justamente dessa perspectiva de humanização, né? Mas eu diria que de 4 anos para cá, isso tem se agravado cada vez mais. Cada vez mais está difícil nós levarmos em frente esse nosso trabalho. Então, primeiro, por essa questão que eu já estou frisando, do congelamento das verbas, né? E depois que eu vou poder falar um pouco mais para frente do que a gente chama de pedagogia produtivista, né? Que vem junto com um movimento que todos nós estamos acompanhando, né, dos últimos anos, de setores extremamente conservadores da sociedade, que passa a ter um espaço e começa a atacar o sistema educacional. Então, eu diria que o grande primeiro movimento desse, né, foi se formalizando em torno da defesa da escola sem partido. Todos aqui acompanharam como isso foi crescendo, né, dificultando cada vez mais o trabalho dos professores nas escolas, né, como se os professores fossem culpados, né, ou deveriam ser perseguidos, né, por todo esse discurso que é feito, né, de que a escola tem que ter essa neutralidade, que nós bem sabemos que não existe, tanto que a própria bandeira da escola sem partido é justamente para defender um tipo de escolarização que interessa a esses grupos conservadores, né. Então, a recente reforma do ensino médio, que também ainda está aí, né, sendo implementada com com diferentes processos num país desse tamanho, né, mas eu acho que ela vem nesse sentido, que eu diria, de encolhimento curricular, de trabalhar com o currículo mínimo no ensino médio, que, ao invés de ir ao encontro do que a gente estava falando aqui, de defender uma formação geral, né, que estava prevista na LDB, vai encurtando essa formação geral, vai diminuindo, fazendo ela ser reduzida cada vez mais em termos curriculares, né, e do direito do acesso à formação geral, porque, como sabemos, o que está lá no texto da reforma do ensino médio é essa questão, novamente, daquelas percursos formativos muito voltados ao mundo, ao mercado de trabalho, né. Obrigada, professor. Professora Célia, temos questões no chat? A professora Mara Lúcia da Silva Ribeiro passou a informação da PEC, né? Então, a PEC dos 241 ou PEC 55, dependendo da casa legislativa, né? Que congela as despesas do governo federal com cifras corrigidas pela inflação até 20 anos, e virou a emenda constitucional número 95, né? Essas duas PECs. Bom, nós temos uma pergunta já. E importante o professor Humberto ter feito comentário da gente já entrar com pergunta, porque essa pergunta é do professor Jefferson da Silva Moreira, e fala exatamente, busca recuperar a primeira fala, a fala da primeira questão do professor Humberto, a fala que ele inicia, né, esse encontro. Vou ler aqui a pergunta do professor Jefferson da Silva Moreira, que é um professor da Bahia. Professor Humberto, por gentileza, comente-se da crise de identidade do ensino médio, que aparentemente não cumpre sua finalidade. Parece não preparar adequadamente para o trabalho, a cidadania e também para o vestibular. Outra questão a ponderar é a falta de relação com o saber de grande parte dos jovens matriculados nesse segmento de ensino. Dentre outras variáveis, o próprio currículo escolar e o modo como se estrutura o ensino médio na contemporaneidade não contribuem para essa crise? Olha, do que eu entendi, o professor Jefferson, né, está fazendo referência aí a essa questão da falta de identidade do ensino médio, que realmente é isso que é muito debatido, né, historicamente, por ele estar nesse movimento que eu falei, né, entre a formação geral e a questão do preparo para o mercado de trabalho, né. Mas me parece que essa constituição, né, essa situação, né, dessa falta de identidade, ela é expressão da própria maneira como o sistema escolar, nas sociedades de classes, né, está sempre articulado, é isso que eu estava falando dos interesses do setor produtivo, né. Então,
eu diria que é uma contradição própria do sistema educacional dentro da sociedade capitalista, né? Porque, à medida que os sistemas de ensino, né, de um modo geral, né, eles surgem na contemporaneidade a partir das revoluções burguesas na virada lá do século XVIII para o século XIX, né, você tem a constituição dos sistemas de ensino justamente como garantia dessa novo ordenamento social, né, da sociedade, da nova sociedade, não mais aquela sociedade estamental de tradição medieval, mas uma sociedade de liberdade, né, para que todos possam exercer o pleno da sua plenitude, né, da sua individualidade, né. Agora, como você exercer isso dentro de uma sociedade excludente, já no seu nascedouro, já na sua gênese, né? Porque a lógica do sistema que nós vivemos, ele é de exclusão, que é a lógica de acumulação do lucro, e, portanto, ele não é uma lógica de produção material, produção de bens para socialização para todos, né? A lógica é de produzir para poder acumular lucro na mão de poucas pessoas. Essa contradição está posta no sistema educacional. E, como disse, nós, como educadores, como defendemos a educação numa perspectiva de humanização, e, portanto, a gente vai no sentido contrário. Mas no ensino médio, isso fica, como eu estava fazendo referência, mais escancarado. Então, acho que essa questão da falta da construção da identidade, e não é à toa que isso não é um imbróglio que realmente não se resolve, porque o que reza na LDB, que é a educação básica tem que garantir essa formação geral para o exercício da cidadania, a gente vai vendo que vai sendo alterado, como foi alterado agora recentemente pela reforma do ensino médio, né? Então, o ensino médio vai sempre se voltando para essa questão do mercado de trabalho, né? E, portanto, essa fragilização na sua identidade, né? Porque a perspectiva que me parece que era mais, que avançava mais, que é o que vinha, né, nos anos após a LDB de 96, né, de tentar essa integração do ensino médio, seja na perspectiva da formação geral com a educação profissional, né, o pouco que se avançou nisso, né, já foi sendo rebatido recentemente. Então, acho que é uma contradição que está posta e que a gente vai precisar de muito empenho daqui para frente para poder conseguir ir debatendo e defendendo essa formação geral, que é o local da educação básica, né, em especial do ensino médio, que eu diria que dentro do contexto da educação básica, é um momento extremamente privilegiado de formação dos jovens, eu diria assim, de coroamento da formação, né, desse jovem que veio lá desde a educação infantil, tendo contato com os conhecimentos escolares que giram em torno, né, do que a gente defende, que seja o conhecimento científico acumulado historicamente, junto com as demais modalidades dos conhecimentos produzidos que são valorizados socialmente, né, que vai se constituindo no que a gente chama de conhecimento escolar. Veja só, o ensino médio é o coroamento disso, porque começa lá na educação infantil, de um modo muito difuso, o ensino fundamental vem introduzindo as diferentes áreas científicas, né, e quando chega no ensino médio, essa ampliação curricular é justamente para os jovens poder trabalhar de um modo mais aprofundado cada uma dessas diferentes áreas científicas e áreas de conhecimento, né, no campo das comunicações, das artes, né. Então, é um nível de ensino que eu sempre identifiquei nesse sentido, né, de ser extremamente peculiar e importante nesse coroamento mesmo da formação do jovem, que depois, ao partir para o ensino superior, ou se não vai mesmo frequentar ensino superior, ele já tem essa formação geral, já teve o direito de ter acesso a esses conhecimentos todos, né, que vai lhe permitir, né, o exercício realmente pleno da cidadania, como se diz, né, na LDB, com todas as críticas que possam ser feitas ao conceito de cidadania, mas o direito de poder compreender
a si um pouco do que a professora Ítala estava falando, né, a fala inicial da professora Ítala é muito bonita, nesse sentido de reconhecer as diferenças das juventudes, ainda mais num país que nem o nosso, né, de tantas disparidades sociais, né, mas de você garantir esta formação em diferentes contextos e que permita a vida desses jovens nesses diferentes contextos que eles vivem também, né. Então, não sei se eu respondo ao professor Gerson, mas me parece que é uma questão que vai continuar posta. É uma contradição que se escancara muito justamente no ensino médio, né? Esse confronto, né? Da questão de formação geral, no sentido de entender a educação como instrumento de humanização e, portanto, de construção da capacidade de emancipação da condição humana, e os interesses em torno do mercado, né? De atrelar esse nível de ensino ao setor produtivo. Ok, professora, obrigada. Eu gostaria agora de conversar um pouco sobre o impacto do uso dos recursos tecnológicos, né, para o ensino médio presencial e que agora está sendo oferecido de modo remoto. E embora o texto do novo ensino médio já fale, né, em uma carga horária à distância. Então, nesse contexto, o que precisa ser discutido, o que é importante que a gente não perca de vista, coloque em evidência no debate? Olha, eu acho que aí nós entramos numa outra arena que é a questão, que eu diria, do campo das concepções pedagógicas, né? Mas eu queria até frisar, antes de poder discutir um pouco mais essa questão, né, da concepção pedagógica por trás, das práticas educativas, né? No início eu falei desse tempo de incertezas, né, como o professor João, no último encontro, fez referência, né? E eu diria que esse contexto agora da pandemia, já frisei isso, né? Mais do que nunca essas incertezas estão postas, que nós estamos aí, daí gerar toda essa nossa insegurança do que vai acontecer amanhã, o que nós estamos aguardando que surja, né? Então, nesse sentido, eu queria dizer que eu vejo como sendo bem-vinda todos os esforços que têm sido feitos para aproximar as crianças e os jovens da escola. Num país com essas desigualdades sociais, desigualdades educacionais, que eu vinha fazendo referência, as crianças ficarem longe da escola por 1, 2 meses, né, que já está completando, e não sabemos por mais quanto tempo, né, esse distanciamento físico, né, presencial da escola, é um impacto muito grande para todos, para todos. É claro que a gente sempre faz referência às crianças de estratos mais desfavorecidos socialmente, porque o impacto é sempre pior, é claro, né, porque crianças e jovens que vivem no meio mais privilegiado, acaba tendo mais acesso a esses conhecimentos valorizados, né, socialmente, dentro do próprio âmbito da sua família, né? Mas as crianças das classes populares, não. Eles buscam na escola justamente uma ambientação cultural que o seu cotidiano não oferece, né? Então, daí essa preocupação toda, e isso que eu queria dizer que eu acho estão sendo bem-vindas todas essas tentativas. Eu não quero entrar aqui numa linha de criticismo, né, que as redes estaduais, por exemplo, estão tomando, de tomar essas iniciativas do ensino remoto, de materiais, né? Eu acho que isso tudo é bem-vindo. É claro que a pandemia pegou todo mundo de surpresa, ninguém sabe como fazer melhor, né? Então, acho que isso é bem-vindo. É claro que a gente pode começar a dialogar e mostrar as limitações e também certa concepção que está por trás dessas iniciativas, né? Então, eu já poderia ir marcando, por exemplo, uma diferença grande que eu vejo, que eu estou defendendo que é importantíssimo, né, a gente fazer todos os esforços, nos empenharmos de todas as maneiras para poder garantir esse contato com os jovens, né, no caso aqui do ensino médio, né, através mesmo que remotamente, né, mas outra coisa é querer dizer que isso está sendo período letivo, formalmente falando.
Porque daí nós vamos entrar numa questão que estava na pauta nossa aí, que chega lá na questão do Enem, né? Se eu reconheço que essas atividades são oferecidas, né, remotamente, fazem parte de um ano letivo, um período letivo, portanto, o Enem pode ser no final do ano, e aí está esse debate posto nacionalmente, que todo mundo vendo que é um absurdo, né, o Enem ser mantido, né, na data prevista, que já está aí oficializada, como isso vai prejudicar justamente os alunos, majoritariamente de escola pública, né. Mas, então, por exemplo, essa perspectiva é que causa muito desconforto, né. Eu quero frisar novamente, eu acho que iniciativas para fazer com que essas crianças e jovens tenham acesso ao ambiente escolar, mesmo que remotamente, são todas bem-vindas. Mas o que me causa preocupação, todos nós temos debatido aqui, né, nesse nosso ciclo, é isso se transformar efetivamente em ensino formal, no sentido de ser reconhecido institucionalmente, portanto, o calendário escolar, os dias letivos, né, e isso agravar essas desigualdades, né. Mas o que eu ia chamando a atenção, em relação à pergunta que a professora Ítala fez, né, do uso desses recursos que estão sendo usados, né, que eu diria que é uma outra discussão que a gente traz, que eu vim falando do que se refere à política pública, essa questão da história nossa, da educação do ponto de vista de políticas públicas que renega a educação para todos, né, da dificuldade de ampliação e efetivamente de oferta de uma educação de qualidade para toda a população brasileira, mas para discutir essa questão dos recursos, né, tecnológicos, que agora estão sendo muito usados, né, no ensino remoto, eu acho que a gente tem que discutir a questão da concepção pedagógica, né, o que está presente no ideário pedagógico da escola brasileira, né. Nós temos, historicamente, também, são duas, há uma hegemonia, que eu diria, né, na concepção pedagógica da educação brasileira escolar, né, há uma hegemonia do entendimento de um ensino transmissivo, que vem desde a época da colônia, que a gente sabe, que quem já estudou um pouquinho essa parte da didática, da pedagogia, né, sabe que nós estamos falando daquilo que é chamado da escola tradicional, não no sentido de tradição, mas no sentido de uma concepção mesmo de educação e de organização escolar, né? E que esse modelo, todo mundo que também é envolvido na educação básica, aí, os educadores conhecem bem, que teve uma crítica grande aqui no país, né, em especial no pensamento do professor Paulo Freire, que foi criticar esse modelo de escola, de transmissiva, né, chamando isso de educação bancária, né, e propondo um outro tipo de educação, que é a proposta de pensamento dele, do professor Paulo Freire. Essa concepção de pedagógica, né, de ensino transmissivo que eu estou falando, ela se agrava a partir dos anos 70, justamente no início do período militar, com a introdução da pedagogia tecnicista. A partir dos anos 70, meados dos anos 60, né, a partir de 64, que é o marco histórico, né, a gente tem essa introdução da pedagogia tecnicista, que eu diria que ela tem sido hegemônica até hoje, combinando com a pedagogia tradicional que já vinha lá do período colonial brasileiro. Porque a pedagogia tecnicista, ela se aproxima muito da pedagogia tradicional, no sentido de entender que o ensino é algo transmissivo, é centrado, o aluno é um ser passivo que tem que receber os conteúdos e assimilar esses conteúdos. Isso vocês conhecem bem, eu preciso me alongar aqui. A diferença é que na pedagogia tradicional, o professor que tem essa figura de ir lá depositar esses conhecimentos para o aluno, né? E a pedagogia tecnicista, o que ela traz? Não é mais o professor. Aí quem vai fazer isso são os recursos didáticos. A gente chama no campo da didática, né, dos recursos didáticos, né? Então, a pedagogia tecnicista, ela vai ser centralizada toda nos meios de ensino. Veja que isso nós não nos livramos até agora. Eu diria que nós estamos vivendo agora, no contexto da pandemia, a exacerbação da pedagogia tecnicista, né? Mas que ela já vinha. Por mais que a gente possa, novamente, vou insistir, né, querer mostrar os avanços que nós tivemos ao longo dos anos 80, 90, né, o avanço em especial depois da LDB, né,
Em termos de concepção pedagógica, esse avanço praticamente não houve, foi muito pouco. Nós tivemos de experiências diferentes, é o que a gente chama de experiências contra-hegemônicas, porque a hegemonia é da pedagogia que o professor Demarval Saviani chama de pedagogia produtivista, ao longo de todo esse período, né? É uma pedagogia que tira o primeiro protagonismo do professor, porque o professor não pode organizar e planejar, ele tem que executar algo que foi decidido fora da sua esfera de atuação, né? Então, o que nós estamos vivendo nessas últimas décadas no Brasil? Um currículo escolar que é todo prescritivo do ponto de vista de interesse dessas agências que financiam a educação e que vão formatando essas avaliações externas. Então, você tem um currículo todo que vai sendo sistematizado, organizado, atrelado a essas avaliações externas. Os professores não têm muito mais o que fazer. Tira a autonomia da escola. As escolas que têm na LDB que prevê, a LDB prevê, né, que as escolas têm autonomia de montar seu projeto político-pedagógico, esses projetos estão cada vez mais fragilizados à medida que a escola fica sendo avaliada o tempo todo por essas avaliações externas. Então, você vai adequando todo o currículo da escola, o projeto pedagógico da escola, a essas avaliações externas e, portanto, atrelando o exercício docente a esse material externo, né? Isso agora se agrava no contexto da pandemia nessa questão do ensino à distância, né? Que já vinha há décadas também. Nós que trabalhamos em formação de professores sabemos como que isso tem sido grave, porque a educação à distância até agora ela imperou no ensino superior. A educação básica, por motivos óbvios, que a gente foi vendo aqui, o absurdo que é de se falar de educação remota, por exemplo, no caso da educação infantil, né? Depois, no último encontro, eu discuti ensino fundamental, a mesma coisa, mostrando os limites disto, né? E agora, no ensino médio, não diria que é muito diferente, né? Eu queria até, não sei se a professora Lucília está aqui participando, né, com a gente, mas na semana passada ela fez uma observação que me chamou muita atenção, dizendo que os jovens não têm toda essa fluência tecnológica que é apregoada, que a gente tem isso muito, né, falar, eu brinco com meus alunos, né, que eu sou um analfabeto digital, né, praticamente, né, ou analfabeto funcional digital, né, pela dificuldade de lidar com esses recursos tecnológicos, né, mas os jovens não sabem lidar tanto assim, me parece. Por isso que eu queria que depois, se a professora Lucília estiver participando, se ela pudesse fazer esse depoimento, que ela comentou isso no chat semana passada, né, que ela trabalha com pesquisa nessa área de educação à distância, então seria até interessante poder mostrar isso para a gente. Mas, então, eu quero chamar a atenção que a educação à distância, ela vai exacerbando essa perspectiva da pedagogia produtivista, da pedagogia tecnicista, né? Com isso, de modo algum, eu quero negar a educação à distância, né? Eu tenho o maior respeito pelas iniciativas de educação à distância, extremamente necessária num país do tamanho do nosso, né? De um país continental, que a gente sempre chama atenção, com acesso dificílimo. A gente vê a experiência, por exemplo, na região do Amazonas, né? A Secretaria de Educação do Estado do Amazonas agora tem colaborado no fornecimento de material, né, porque eles já têm essa tradição de como atingir povos ribeirinhos, né, então, veja só, a educação à distância tem um papel importantíssimo nessa realidade. Agora, não quero dizer que a educação à distância, necessariamente, ela tem que seguir uma perspectiva de educação transmissiva, que eu estava fazendo a crítica aqui, que é a concepção pedagógica da escola tradicional e da escola tecnicista, né. E também já fiz referência a isso no nosso primeiro encontro. Às vezes você pode ter até projetos ousados de educação à distância que mobiliza mais o aluno para a aprendizagem do que um ensino presencial, né? Mas isso é exceção da exceção. As pesquisas nossas têm mostrado, no campo da formação do professor, o estrago que a educação à distância oferecida pelas instituições privadas tem feito, né? É esse ensino, sim, transmissivo o tempo todo, né? E aí você forma professores precariamente para poder atuar na educação básica, né? Então, também para não alongar muito mais aqui, mas
por enquanto era isso que eu queria chamar a atenção, e aí, professora Ítala e professora Célia, a gente pode retomar à medida que os outros colegas forem participando, e principalmente a partir de ouvir, que acho que também seria legal, estou vendo aqui pelo horário, já estamos passando das 11 horas, poder passar a palavra para colegas, professores, que estão trabalhando, né, no ensino médio, ou demais colegas que têm proximidade com as escolas de ensino médio, seja da rede pública ou rede privada. Então, devolvo a palavra à professora Ítala e para a professora Célia. Ok, obrigada, professor Humberto. Eu quero convidar agora para conversar um pouco com a gente a professora Valéria Araújo, para que ela nos conte um pouco da sua experiência. A professora Valéria leciona Química no ensino médio da rede particular, é pesquisadora do PRODOC, formada no curso de Licenciatura em Ciências da Unifesp Diadema, que é uma licenciatura de caráter interdisciplinar, em que os professores, ao longo da trajetória formativa, escolhem dar ênfase em uma dentre 4 áreas possíveis, né? Química, Biologia, Física e Matemática. Professora Valéria, nos conte um pouco sobre como está sendo para você a experiência de ser professora nesse cenário que nós estamos vivendo, né? Como que é a experiência de exercer a profissão docente nesse momento de pandemia? Olá, bom dia a todos, né? Obrigada, professora, pela apresentação, né? Contextualização, como a professora Ítala mesmo disse, né? Eu trabalho numa escola de rede particular de ensino e ela, por pertencer a uma rede, tem uma mantenedora que vai estabelecer para nós um padrão, né, de trabalho, inclusive nesse momento de pandemia, né? Então, a região em que a escola em que eu trabalho está situada é uma região de classe média, em que são poucos os casos de impossibilidade de acesso, né? Posso dizer, então, que eu sou uma privilegiada, né, nesse tempo de afastamento social, porque isso possibilitou a continuidade do nosso trabalho, mesmo que de maneira remota, através da plataforma que já era disponível, né, pela escola, e também foi nos possibilitado devido à pandemia, aulas sendo dadas através do Zoom, né, foi uma ferramenta que foi aplicada agora e que tem sido muito utilizada por nós professores, porque nós temos, né, uma carga horária com cada turma, que através agora do Zoom a gente tem conseguido, né, dar aulas a partir dessa maneira, tendo ali 2 encontros semanais com cada uma das turmas, né. Agora, como professora, como que tem sido? Tem sido uma fase de adaptação, de reinvenção da forma como até então eu trabalhava, né. Mesmo tendo pouco tempo de formada, e também tendo, durante o meu processo de formação, alguns insights, alguns projetos de educação à distância, não era algo que era pertinente ao meu estilo de trabalho, né. Eu não tenho um fácil acesso também, proximidade, né, acesso não, uma proximidade com a tecnologia, né, sempre foi muito prático, ao vivo, né, então eu tive que me adaptar. Adaptar porque foi possível através da plataforma disponível pela escola, a conversão das aulas, que até então eram planejadas, para uma maneira remota, né, então, através da conversação dentro de um chat com os alunos, a gente consegue receber e enviar arquivos, temos um canal no YouTube para postar videoaulas, também podcasts, esses meios tecnológicos, né, que até então eu não aplicava. Então, a gente conseguiu fazer a conversão de muito material para forma remota, mas não todos, né, então por isso uma reinvenção, porque teve que se pensar novos meios, né, da prática docente, só que agora de uma forma, à distância. Então, a gente sabe, né, que a atividade do professor vai ser um conjunto de ações, né, intencionais, conscientes, para chegar num fim específico, que é a aprendizagem, né, do aluno, e que
A partir disso, tem várias competências a ser aplicadas, né, cognitiva, prática e até mesmo as afetivas. Então, no contexto da pandemia, né, essa questão do distanciamento não tem possibilitado a dinâmica do aluno presente, né, em sala de aula, do aluno ali, você percebendo, sentindo aonde existe uma dificuldade, porque a gente não sabe até onde o que nós temos recebido, tem a integralidade do aluno, já que está sendo de maneira remota, existem várias fontes em que podem influenciar a sua resposta, inclusive os pais, né, onde eu destaco que tem sido das maiores dificuldades, assim, porque a relação pai-escola tem gerado uma tensão enorme, né. Então tem demonstrado, principalmente nós que trabalhamos em rede particular, né, como a educação como forma de um produto, né, porque os pais eles querem uma resposta rápida, uma resposta que nós professores não temos, né, que muitos não têm, né, e tem sido levantado questões quanto à nossa prática docente, né, a nós professores, em relação à forma como a gente tem trabalhado, os meios e principalmente em relação à quantidade. Os pais eles estão preocupados muito em relação à quantidade de que, quanto tempo o filho dele tem estudado em casa, ou é muito pouco que nós temos enviado, então isso tem exercido uma pressão muito grande sobre nós, porque os pais pressionam a escola, e a escola acaba pressionando nós, professores, o que interfere também na qualidade, né, do ensino, porque eles visam muito a quantidade, mas não visam a qualidade, né. E a gente sabe que educação não é isso, educação, ela é algo coletivo, né, de partilha, afeto, conhecimento, expectativas, experiências, então fica muito difícil medir a qualidade desse processo de aprendizagem, porque são vários fatores que interferem nele, e a gente não tem resposta para tudo, né. E infelizmente acaba sendo tendo-se muita pressão, mesmo nós que estamos numa posição privilegiada que tem como continuidade do trabalho, né, mesmo tendo o afastamento, a gente não tem como alcançar tudo aquilo que seria proposto, né, em relação à qualidade da educação e em relação à aprendizagem do aluno. Bem, acho que seriam esses os maiores desafios, né, e um depoimento, assim, bem sucinto de como tem sido para mim, né, como professora, atuar nessa situação em frente à pandemia, algo que é novo para todos nós, né. Ok, obrigada, professora Valéria. Acho que a professora Valéria toca numa questão importante, né? Porque a educação ela é um processo de relação entre pessoas e nesse momento que a gente está vivendo, o ensino remoto ele transforma os modos como essa relação acontece. Então, acho que como professores é importante que a gente olhe para esse fenômeno, para que a gente pense como ele impacta o exercício da nossa profissão, sobretudo porque ela é sempre exercida a partir de um referencial, né, como o professor Humberto trouxe, todos os referenciais que embasam as concepções educativas. Então, acho que é um fenômeno que a gente deve olhar. Agradeço, viu, professora Valéria, pelo seu depoimento. Nós temos 3 perguntas e um comentário no mesmo autor de uma das perguntas, e ele pede a palavra. Então, eu vou ler o comentário, o que eu pensei aqui lendo, né? Nós temos pergunta do Fábio Bolsas, me perdoe se a pronúncia estiver errada, da Elza Cedro, e do Paulo. Mas, logo em seguida, na fala da professora Valéria, o Fábio fez um comentário e pede a palavra. Então, vou começar pelo comentário do Fábio, dou a palavra ao Fábio e volto às 2 questões. Pensei dessa forma, veja se é o mais adequado. Então, vou ler o comentário do Fábio. Depois a gente pode abrir, né, vendo aí o tempo, abrir para mais comentários e perguntas. Bom, o Fábio, no ensino médio da rede estadual, o que tem ocorrido
os coordenadores estão sendo instados a fazer a busca ativa desses alunos, bem como os professores têm sido cobrados a buscar formas de se conectar com os alunos. O êxito, no entanto, é mínimo. Em torno de 8% dos alunos têm dado retorno das atividades que são enviadas. A principal reclamação da comunidade é a falta de acesso à internet. Aparelhos celulares obsoletos e um pouco número para uma família e falta de habilidade para acessar as plataformas subsidiadas. O Fábio leciona a língua portuguesa no ensino médio, e acho que ele também tem uma outra pergunta, que eu acho que ele já pode faz o comentário à pergunta, que se refere à EJA. Então, Fábio, pode se apresentar. Bom dia a todos e todas, meu nome é Fábio Bolsas, a senhora falou corretamente sobrenome, professora? Obrigada. Eu leciono língua portuguesa, né, na rede estadual e leciono língua inglesa na rede municipal de São Paulo. E aí nós temos duas realidades, e essas duas realidades são bem perversas. No Estado, né, como o objeto aqui é o ensino médio, a gente tem percebido justamente essas dificuldades, tanto na escola em que eu trabalho, quanto aqui, eu conversando com outros colegas da diretoria de Itaquaquecetuba, e a grita é a mesma, né? As pessoas, os alunos, eles não têm acesso. O professor Humberto pontuou bem a fala da professora Lucila, né, da semana passada, sobre a questão dos alunos não serem tão hábeis assim para acessar a internet, para acessar as ferramentas tecnológicas. As ferramentas que normalmente eles acessam são ferramentas que são simples, são feitas para serem simples. E agora o que está acontecendo? Essa dificuldade está vindo à tona. Então, a gente está tentando buscar os alunos, tentando formas de facilitar esse ensino remoto, porém as dificuldades são muito, muito maiores. Então, as famílias reclamam, vão até a escola, falar diretamente com o diretor, com a coordenação, que não tem acesso à internet, quando eles falam, né, quando os diretores, os coordenadores falam que eles podem acessar as plataformas subsidiadas, eles não conseguem, é um pouco complicado para eles acessarem. O retorno que os alunos dão são bem poucos, e a gente percebe aqui em Itaquá uma preocupação muito grande, principalmente dos meus alunos do terceiro ano do ensino médio, porque ainda, diante de tudo isso, diante de toda essa dificuldade que a gente já tem no ensino médio, diante desse cenário de pandemia, ainda nós temos o Enem, né, abertas as inscrições para o Enem, então isso tem gerado bastante desconforto, para dizer o mínimo, entre os alunos. Eu tenho também alguns contatos com professores da educação de jovens e adultos, e para eles já tem sido particularmente perversa, né? Por quê? Porque uma boa parte desses alunos, né, são já adultos, e além deles terem a dificuldade, toda essa dificuldade que eu já relatei, porque muitos deles são pais desses alunos que estão no ensino médio, aqui na diretoria de Itaquá, na região do Recanto Mônica, uma região periférica aqui de Itaquá, bem pobre, bem fragilizada. Eles, além de não terem esse acesso para os filhos, eles se veem também em uma situação de vulnerabilidade, porque eles estão sendo também cobrados, né, de certa forma, a enviarem atividades, a fazerem alguma coisa. Então, tem sido bem complicado aqui em Itaquá, tem sido bem complicado no ensino médio. Esse número aí de 8% dos alunos que estão conseguindo enviar as atividades foi um número que nós chegamos ontem numa reunião que nós tivemos remota, né, com a coordenação, em que nós juntamos os trabalhos de acordo com a quantidade de alunos da escola. Então, tem sido um tempo bem complicado, conforme o professor Humberto falou, a expectativa é de que
essas dificuldades aprofundem mais ainda a desigualdade dos nossos alunos aí do ensino médio. E a EJA, né, particularmente, além do ensino médio regular, a EJA, que é meu objeto de estudo no mestrado, tem preocupado bastante. Eu tenho conversado com colegas, tenho conversado com a dirigente aqui de Itaquá a respeito de como vai ser conduzida, né, como vai ser conduzido o ensino na EJA em tempos de pandemia, e a expectativa não é muito boa. É mais uma expectativa de mais exclusão ainda de um grupo que já é bastante excluído, né, e agradeço a palavra, espero ter contribuído aí com comentários. Elza, é para o professor Humberto, tá? Professor Humberto, se possível comentar sobre a dita qualidade da educação. Essa, segundo GAT e contribuidores, 2010, está pautada em demandas, conteúdos e resultados baseados na ideologia da eficiência social. Como fica a qualidade da formação e da construção de sentidos aos jovens que parecem ter sido neutralizados? A reforma do ensino médio não foi discutida com a sociedade civil. Há problemas estruturais e falta de verba. O ensino noturno e a EJA não foram contemplados. A quem serve essa reforma do ensino médio? Ela tem chance maior de dar certo ou fracassar? É pergunta do Paulo Márcio. Olha, eu acho que até para começar discutindo a questão da professora Elza, né, sobre qualidade da educação, então, eu recebi essa imagem, a semana passada, colegas recebido, veio pela lista de professores, né, e quando eu recebi essa imagem, eu não entendo francês, mas assim, pelo contexto, logo imaginei que estava falando, falei, alguma coisa que computador não deve ser para a escola, né. Mas aí, para confirmar, pedi para o meu filho traduzir para mim, ele falou, é isso mesmo, né, isso não é uma escola, né, isso não é uma escola. Mas aí eu achei interessante, porque também o meu filho já sabe as limitações aí do campo das artes do pai, aí ele já, em seguida, mandou essa outra imagem. O meu filho mandou essa imagem com a tela do cachimbo, e já me disse, olha, aí eu vi que era a tela uma tela do Magritte, né, que é um pintor do início do século passado, do movimento surrealista, né, e aí respondeu o porquê que é o quadro, por que o computador está no quadro, tem uma pessoa no museu, é porque quem criou essa imagem, né, do computador lá na tela, se reportou a esse trabalho do Magritte, né, que era esse cachimbo, e vocês vejam só que interessante, né, embaixo, no quadro do cachimbo, está escrito o quê? Isso não é um cachimbo. Olha que instigante, né, como que não é um cachimbo? Qualquer um que olhar essa tela vai falar que é um cachimbo, né? Então, veja que isso está dentro do contexto do movimento, desse movimento de pintura, né, do século passado, e que está relacionado a essa ideia de que ele estava provocando, né, quem está vendo o quadro, para dizer que isso não é um cachimbo, porque é uma representação do cachimbo. Se eu quiser, por exemplo, pitar mesmo um tabaco, não vou conseguir, através dessa figura, né? Porque ela é uma representação do que é o cachimbo. Então, veja que genial, né? Uma tela que o colega mandou para a gente aí, né? Problematizando a questão do uso do computador, né? Agora no ensino remoto. Eu estou falando que aconteceu comigo, né? Porque eu não conhecia essa tela do Magritte, daí meu filho comentou, daí eu fui ver, mas eu fiquei instigado, por que isso não é um cachimbo? Está escrito na tela, isso não é um cachimbo? É porque dentro do contexto do movimento desses pintores, né, surrealistas, eles estavam questionando justamente o campo das representações. E que é muito interessante, que para nós que lidamos com conhecimento, a gente sempre chama atenção para os nossos pesquisadores iniciantes, né, de como que você se aproxima do objeto de pesquisa, que é como é que você vai trabalhar com esse campo das representações, do que os outros dizem, né. Então, por que eu estou trazendo essa discussão e trouxe essas duas imagens, né?
para dizer que é um pouco isso que a gente esperaria que o ensino médio faça. Quando a gente fala em qualidade da educação, professora Elza, eu acho que é isso. Veja só, o ensino médio não é para ser um local depositório disso que tem ocorrido, né? Quando se fala em qualidade da educação, que você traz a professora Gatti, né, criticando isso, né? É claro, porque por isso que a gente diz que a expressão qualidade da educação, ela é polissêmica, né? Porque todo mundo concorda que hoje no Brasil que a qualidade da educação não está boa. Só que quando você vai consultar alguns segmentos sociais, o que eles falam que deveria ser educação não é o que outros segmentos defendem. Nós problematizamos e criticamos a educação, que a qualidade não está boa do ponto de vista de formação, essa formação que a gente está defendendo, a formação humanizadora e, portanto, que dá elementos para as pessoas poderem exercer a sua cidadania na sociedade em que vivemos e, portanto, uma perspectiva de emancipação da condição humana, né? E para outros setores, a melhoria da educação tem que ocorrer para formar melhor o trabalhador para as empresas, por exemplo, nos segmentos ligados ao setor produtivo, nos setores empresariais. A educação, a qualidade da educação que eles querem é outra, não é a que a gente quer. Então, eu acho que nós defendemos, ao trazer essas imagens aí dos quadros, eu quero dizer isso, né? Veja só, esse trabalho, esse processo que ocorreu comigo aí, quando eu vi essa imagem, não entendi direito que ia atrás, né? E aí, esse é o tipo de trabalho que a gente espera que o ensino médio possa fazê-lo. É claro que pode ser feito já desde os outros níveis de ensino, mas naquela perspectiva que eu falei da qualidade do ensino médio, como coroamento da formação da educação básica, veja só, os jovens aí já têm todos os elementos possíveis para poder estar trabalhando com os conhecimentos específicos de cada área de um modo integrado. É isso que a gente espera que o ensino médio faça, do ponto de vista do que a gente defende da educação socialmente referenciada, né? Trabalhar com os conhecimentos que têm origem nas diferentes campos científicos que estão já previstos no currículo, né, o campo das ciências naturais, o campo da biologia, da física, né, a matemática, o campo das comunicações, as línguas, artes, o campo das ciências humanas, né, em torno da filosofia, sociologia, história, geografia. Veja que isso tudo deve ser trabalhado necessariamente do ponto de vista interdisciplinar, de modo integrado, e esses conhecimentos científicos que eles vão sendo depurados do ponto de vista do ensino, e, portanto, tem que ser um conhecimento científico que vá dialogar com o conhecimento cotidiano. Então, é essa questão que a gente bate nessa tecla, né, e os professores sabem disso, né, a gente parte do conhecimento cotidiano. Então, o conhecimento escolar não é puramente conhecimento científico, né? Não poderia ser, né? Que não é esse o papel dele, né? Tem outro espaço de produção do conhecimento científico, é o espaço das universidades e dos institutos que trabalham com pesquisa, né? Científica. Mas o conhecimento escolar, ele é essa combinação do diálogo entre o conhecimento cotidiano e o conhecimento científico que os professores têm que saber fazer esta adequação, essa transposição didática, se for assim, né, quiser usar a expressão, né, de qual o conhecimento mais importante a ser trabalhado em cada uma das áreas. Então, vejam só, num contexto, por exemplo, que nós estamos vivendo agora da pandemia, eu diria que, olha que cenário, né, que nós temos para trabalhar no ensino médio, né. Quando pudermos voltar para as escolas, né, vai estar para trabalhar muitos projetos nessa perspectiva, né. Acho que essa realidade está trazendo para nós como que não é só uma área de conhecimento que dá conta de responder, né. As pesquisas que estão girando em torno do coronavírus envolvem todas as pesquisas do campo da química, da biologia, né, não vou nem falar do campo da saúde especificamente, que já é um campo intermediário entre o campo das ciências naturais e o campo das ciências sociais. Mas o conhecimento do campo das ciências humanas ou sociais está aí presente, né? Esses estudos estão sendo feitos para mapear a questão dos percursos de territorialidade, né, que o vírus vai ocorrendo, que são estudos que vêm no campo da geografia, essas projeções são feitas todas do campo dos estudos da matemática. Veja que é uma realidade que está escancarando para nós como que não é só um campo científico que dá conta de responder isso, né? É a integração do conhecimento de várias áreas que tem que ser trabalhado de um modo articulado. E essa é a perspectiva que o ensino médio, por excelência, deveria adotá-la, né? Porque o ensino médio é o que mais próximo já está do ensino superior
nessa perspectiva de ter contato com a ciência mais depurada, né? Mas o ensino médio ele já pode fazer essa aproximação em cada uma das áreas, os professores irem trabalhando justamente qual é a contribuição dessa área para a leitura de determinados fenômenos que estão relacionados ao cotidiano dos alunos, né? Veja só, professor Paulo, essa reforma vinha sendo discutida, né? Mas depois também foi abortada a discussão, tudo que tinha sido feita, e depois foi aprovada sem nenhuma discussão, né, do jeito que saiu, né. Agora, como eu falei, ela vai depender muito dos contextos de cada região, né. Eu não tenho acompanhado realmente, não tenho dados nenhum de pesquisa, até porque é algo muito recente, né, mas ainda está em forma de implantação, de diferentes maneiras em várias regiões, né. Agora, pelo que eu acompanho, eu concordo sim, acho que um problema sério é esse, que a educação de jovens e adultos, ela sempre é renegada dos debates, né, educacionais, né, e ela ocupa um espaço importantíssimo dentro do ensino médio, né. Acho que o professor Fábio, né, que falou anteriormente, mostrou isso também, né, essa questão dos alunos que estão no próprio ensino médio, na modalidade da EJA, né, e a EJA nunca é chamada para participar desses debates, né? Então, me parece sim que o agravamento é muito maior nessa modalidade, né? Dessa reforma do ensino médio, porque à medida que você vai reduzindo cada vez mais o currículo, você tem menos elementos para oferecer para a formação desse adulto que voltou à escola, né? Os adultos, quando voltam para a escola, eles têm uma riqueza de vivência já, que essa riqueza tem que ser trazida para o interior da sala de aula e tem que ser objeto, nessa perspectiva que eu estava falando, de trabalhar com os dados e os problemas da realidade social, do ponto de vista da contribuição que a escola pode trazer, dessa mediação do conhecimento científico que ela desenvolve, né? Então, na educação de jovens e adultos, eu sempre lamento muito a maneira com que é uma modalidade que é totalmente secundarizada, né? Quando ela tem essa potencialidade de trabalhar com essa vivência dos adultos adultos de diferentes idades e de gerações, às vezes, né? Que poderiam contribuir muito justamente com esse enriquecimento curricular à medida que eles trazem essa vivência para dentro da escola, ainda de educação básica. Patrícia de Oliveira, muitas das angústias apresentadas pela professora Valéria precisam de uma resposta e posicionamento da categoria como defesa da educação e da atuação docente. Vocês acham que a docência tem conseguido se organizar e garantir sua voz nessa disputa de narrativas e concepções nesse cenário? Como a professora Patrícia, né, ela disse, eu também citei no meu depoimento, né, algo que tem sido muito questionado, o que eu tenho sentido, né, um grande questionamento e uma grande pressão sobre os professores em relação à sua atuação, né, a sua forma de atuação. Agora percebo que pelos pais, né, devido a essa situação de isolamento, estarem muito próximos, né, na mesma casa, enfim, com os filhos, eles têm questionado muito a nossa atuação em relação até mesmo qualidade, porque com o processo normal, né, eu não sentia tanto essa pressão, porque acabava se tendo um distanciamento, né, o importante era que o pai deixasse seu filho na escola e lá tivesse todos os processos, ele não questionaria, né. Agora, como ele tem um acesso, a gente não sabe até onde as nossas aulas têm atendido somente aos alunos, eu não sei se tenho sido assistida também, talvez por alguns pais, por alguns familiares, eles têm questionado muito. Então, uma das perguntas que possivelmente, né, que gera devido a esse problema, seria a questão da atuação docente mesmo, né? Qual que seria a posição, a nossa atuação frente à formação do processo, né, de aprendizagem dos alunos, como se posicionar em frente a esses questionamentos trazidos pelos responsáveis, né, porque agora fica muito evidente
o distanciamento deles em relação à formação do aluno, e que isso tem se tornado um questionamento muito grande. Eu não sei se eu me fiz entender, né, nessa minha problemática, enfim, na pressão que a gente tem, que eu tenho recebido como professora, porque os pais têm agora, de uma maneira notória, tentado participar, né, devido a essa questão da pandemia e o acesso deles ao processo de aprendizagem. Obrigada, professora Valéria. Vamos colocar muito rapidamente, porque a ideia é permitir, né, facilitar o diálogo entre todos, né, mas eu penso que é momento da categoria se organizar, da categoria se posicionar, para que possamos refletir, discutir sobre os processos formativos no nível inicial e no nível continuado, para que, como profissionais do ensino, a gente dê conta de passar por esse momento, né? O que a gente tem visto como indicativos da área da saúde é que o período da pandemia tende a se estender. Não temos uma previsão de quando isso vai acabar. O ensino remoto, ele acentua as desigualdades sociais, as desigualdades de oportunidade educacional. É lógico que ele não é uma solução, mas nesse cenário que a gente está vivendo, ele é o que está se mostrando disponível, com todas as suas dificuldades. Lógico, a rede de São Paulo, em 2 meses, levantou recursos, né, com toda a dificuldade de acesso, é bem verdade, mas levantou as plataformas, enfim, para que os estudantes não ficassem sem escola, né. Então, acho que o futuro da profissão, o futuro do exercício docente, e o que nós vamos fazer nesse momento depende da gente se posicionar, né. Há dificuldades de acesso? Há, mas se essa pandemia perdura por muito tempo, como as crianças vão... o que vai acontecer com as crianças, né? A desigualdade vai se acentuar. Então, como classe, a gente deve pensar o que é possível fazer nesse cenário. Porque a não escolarização, a gente sabe que tem efeitos, impactos muito negativos, né? Então, o que é possível fazer, o que a gente deve priorizar nesse momento, considerando a educação como formação humana, né, como emancipação da condição humana, isso que o professor Humberto trouxe. Acho que a gente não deve abrir mão de princípios que nos são caros para a formação humana, mas, dentre isso, o que é possível fazer? Os educadores somos nós, os conhecedores de como a mediação do desenvolvimento humano deve ser feita, é nossa, não é? Não é do capital, não é de quem desenvolve a tecnologia, somos nós que devemos dar os inputs. Então, acho que, como categoria, precisamos, sim, nos organizar para pensar, para entrar no cenário de discussão e dizer o que é possível fazer. Já há muitas discussões dizendo como a gente deve pensar o retorno, no sentido de vamos priorizar o que no currículo, o trabalho vai ser mais interdisciplinar, né? São todas discussões que estão em voga. Mas e neste momento? É claro que é difícil trocar a roda com o carro andando, mas o debate ele deve ser oportunizado, né, para que as desigualdades sociais não se acentuem ainda mais. O que a gente pode pensar nesse sentido? Acho que essa é a minha contribuição e convido os colegas que desejarem para a gente continuar o diálogo. Então, professora Ítali, posso completar? Por favor, professor. Então, ainda em relação à sua fala e a partir do questionamento da professora Patrícia, né, me parece que estamos muito fragilizados, né, professora Patrícia, nesse sentido, né, dizer se nós estamos conseguindo nos organizar, os professores que estão aí trabalhando, né, no ensino médio, nas redes, né, principalmente redes públicas, né, mas na particular não é diferente, a gente tem ouvido muitos depoimentos, assim como a professora Valéria fez, né,
de vários professores que estão se sentindo extremamente sobrecarregados, né, e que levam ao estresse até de trabalho mais agravado do que quando estava lá na sala de aula, né, no ensino presencial, né, tamanho esse tipo de controle que está tendo em algumas escolas particulares, né. Na escola pública está ocorrendo de diferentes maneiras. E o seu questionamento, qual a resposta que os professores estão dando? Eu acho que os professores estão sendo, estão vivendo, nós estamos vivendo uma situação de tanta excepcionalidade, né, que até isso está difícil. Assim como o cenário nacional todo, né, esse caos político que nós estamos vivendo, né, estamos confinados, o que a gente pode fazer? Nós estamos nos sentindo tão limitados para poder atuar na esfera pública, né, porque nós estamos todos no âmbito da esfera mais do que nunca privada. E estamos tentando, através desses recursos tecnológicos que a gente tem criticado de ser o centro do ensino-aprendizagem, mas que de modo algum eu estou refutando, que são ferramentas importantes, desde que seja usada como recurso, né? Acho que isso está claro, né? Acho que o professor nenhum vai negar todos esses instrumentos, como sempre no campo da docência, antes de existir esses recursos tecnológicos, a gente usava outros recursos, né? Usava quadro negro, usava giz, recurso didático sempre usou e não estamos negando. A questão é eles não virarem o centro, e a gente tem que ficar subjugado a eles, né? Então, nesse momento que eu estava falando, que a gente está passando por essa situação tão inimaginável, né, de cada um na sua casa, né, como que a gente consegue se articular, professora Patrícia? Claro que a sua pergunta é extremamente instigante, mas não sei como a gente pode responder isso, né? Podemos ser criticados que os professores não estão conseguindo se articular num contexto desse, né? Em casa, sendo pressionado pelos trabalhos da escola, mas tendo que lidar com o cotidiano da escola, com todos esses temas que estão envolvendo a pandemia, que nós nem estamos fazendo referência aqui hoje, que já fizemos em outros momentos, né? Então, o único espaço que eu vejo é esse aqui que nós estamos usando, né? Por que nós estamos promovendo ciclos de debates e está tendo tantas outras iniciativas nesse sentido, né? De nós usarmos esses recursos para fazer a crítica a esses recursos como são usados com outro sentido. Nesse momento, é esse recurso que nós temos. Mas assim que a gente puder ir para a rua, nós vamos usar outros recursos. Assim que a gente puder voltar para a escola, nós vamos usar outros espaços para nos fortalecermos. E me parece que aí é o espaço da escola, professora Patrícia, né? Eu acho que essas grandes mobilizações, não vejo isso no horizonte a curto prazo, né? Em função do que nós temos vivido já nas últimas décadas, em termos de mobilizações, né? Me parece que no campo nosso de professores, acho que cada vez mais, eu acho que essa mobilização tem que começar por cada escola. Então, será que tem espaço virtual para isso? Os professores estarem se reunindo e começar a discutir o que eles estão sentindo, como é que estão vendo esse movimento da escola, quando são escolas que a equipe gestora não contribui com o trabalho. Que aí eu quero chamar a atenção, um papel importantíssimo nesse contexto também da pandemia, a gente sempre tem defendido o papel da equipe gestora como uma equipe que dá apoio ao trabalho dos professores, né? No contexto da pandemia, as escolas que a equipe gestora dá apoio ao trabalho dos professores, ela pode estar participando junto desse debate, de como os professores estarem se articulando para isso. É uma pena realmente a professora Zani não estar aqui, porque a escola dela, ela é a diretora de uma escola, e a escola dela tem uma gestão democrática que mobiliza os professores nesse sentido. Então, seria legal ouvi-la. Foi uma pena mesmo ela não poder estar aqui com a gente, não sei o que ocorreu, porque até ontem à noite ainda falei com ela, estava tudo certo. Certamente ela deve ter sido convocada por uma dessas emergências aí que essa situação tem posto, né, pelo trabalho dela, assim como também queria justificar, o professor João do Prado também justificou com a gente, que é aqui da nossa equipe que está organizando esse ciclo de debates, ele também foi chamado para uma reunião da universidade nesse sentido, né? Mas voltando, né, me parece que é esse o espaço, talvez, minimamente, nesse contexto da pandemia, que a gente pode usá-lo, né? E a outra questão que eu queria aproveitar, que é a fala da professora Ítala, que tem insistido nessa questão do espaço, do ensino médio, nessa construção da subjetividade dos jovens, né, dessa construção da individualidade, eu queria chamar a atenção que nós temos que ouvir esses jovens. Acho que os professores do ensino médio, mesmo agora no trabalho remoto, mas em especial quando voltar para a escola, né, esses jovens têm que ter o direito de falar o que eles querem discutir, o que eles querem conversar.
Se para nós adultos está difícil viver isso, imagina para os jovens, né? Então, temas que a gente está com dificuldade de lidar, com a questão da morte, o luto, né? A escola não pode se esquivar desse tipo de conversa, né? Será que os jovens querem discutir isso? Uma outra questão que me tem preocupado também muito em relação aos jovens, eu vou falar do jovem, que é o que nós estamos discutindo aqui no ensino médio, né? A questão da vivência dos relacionamentos amorosos. Olha só que horror, que perversidade nós estamos vivendo com essa pandemia, né? Eu estou falando dos jovens, mas todos os adultos também estão passando por isso nos seus relacionamentos amorosos, né? De repente nós estamos, quem não vive em casa, né, com o seu ser amoroso, né, não tem mais esse contato amoroso físico. As relações sexuais estão totalmente na berlinda nesse momento, porque você não pode se relacionar com mais ninguém. Então, vejam só, eu tenho ouvido alguns depoimentos aí, né, da questão do avanço das pesquisas no campo do coronavírus, se comparando com a questão do HIV, né, e eu sou da geração que eu era jovem na época que começou, né, a disseminação do HIV, e eu lembro o horror que foi, o horror, inclusive, de começar com aquela história do grupo de riscos. Então, o HIV, quando começou, era grupo de risco, era a população gay que era o grupo, né, que estava exposto, e demorou anos para tirar essa ideia. E agora, quando começou a falar em grupo de risco da pandemia do coronavírus, eu lembrei do HIV, falei, não gostei disso, começou errado, não está certo falar em grupo de risco no contexto da pandemia do coronavírus. A gente pode falar de grupos que estão mais suscetíveis, né? Eu sei que eu tenho mais de 60, eu sou do grupo suscetível, né? Quem tem uma doença crônica também. Mas as pesquisas aqui no Brasil estão mostrando como a população menor de 60 está sendo também contaminada, né? É uma pesquisa que não é ainda, uma doença que ainda está sendo estudada. Então, primeiro, tomar muito cuidado com a questão de falar do grupo de risco. E aí, voltando para os jovens, né? Os jovens não podem achar que eles estão imunes do coronavírus. E voltando à questão da sexualidade, né, falando que tem me assustado muito que, no certo sentido, o coronavírus agora tem um agravante maior do que o próprio HIV, porque o HIV, pelo menos, a gente sabe orientar, usando os preservativos, como é que você pode ter uma vida sexual ativa. Agora não, você não pode nem dar um aperto de mão, quanto mais um abraço, um beijo. Então, como que vão ser os relacionamentos amorosos? E essa temática no ensino médio é fundamental. Eu sei que as escolas têm dificuldade de lidar com o campo da sexualidade, mas ao falar da construção das subjetividades, é claro que isso faz parte do mundo dessa transição para a vida adulta. Os jovens gostam de discutir isso, e as escolas que trabalham no seu projeto pedagógico com a questão da sexualidade, elas têm sempre esse espaço muito bem acolhido pelos jovens, né? E agora, nesse contexto, como é que os jovens, né, que estão, muitos jovens que agora estão nessa faixa etária de 14, 15, 16 anos, como que eles se veem privados disso, de poder ter uma vida amorosa? Não estou nem falando de ter uma vida sexual ativa, porque isso aí é de cunho pessoal, privado, né? Mas o importante é, assim, pelo menos o debate sobre a questão dos relacionamentos amorosos, que pode até independer de relacionamento sexual, né? Esse debate tem que ser feito com os jovens, tenho certeza que eles estão querendo discutir isso. Como que é essa vivência deles de serem privados, de encontrar fisicamente com as pessoas, né? E também eu sei que o tempo nosso está esgotando, mas ainda em relação aos jovens do ensino médio, queria chamar muita atenção para a questão das jovens, das meninas, das moças, né? Nós sabemos, isso aí já tem sido também alardeado, a questão do aumento da violência doméstica, a questão de como as mulheres que estão em casa estão tendo um trabalho redobrado, as pesquisas mostrando que na própria ensino superior, né, no caso das universidades públicas, como que as professoras têm produzido menos que os homens, e em relação aos jovens do ensino médio, a mesma coisa. Eu acho que esse debate, mais do que nunca, tem que ser feito já. Quem será que está assumindo as atividades domésticas dentro de casa? Será que os meninos que estão no ensino médio têm trabalhado que nem as meninas trabalham nas atividades domésticas? Então, vejam só, me parece que esses são os temas que não podem serem deixados de lado. A questão de gênero está mais do que posta,
né? E aí, acho que me parece que é uma outra questão que tem que ser debatida ainda, mesmo que seja à distância, né, no ensino remoto, né? E aí criar espaço para isso, para ouvir os jovens e deixar eles se manifestarem, que me parece que eles têm muita coisa passando nesse cotidiano de confinamento, que ultrapassa muito a questão de se preparar para fazer uma prova, né? Uma avaliação externa, que vai medir quanto que ele sabe de língua portuguesa ou de matemática, né? E deixando de lado toda essa condição humana colocada em xeque pelo coronavírus que nos coloca nesse lugar que estamos, né? Obrigada, Humberto. Não tem como não comentar, né? Eu acho que foi um comentário muito breve, né? A sua colocação sobre as questões da sexualidade e de gênero são super pertinentes e sempre, né, ficam relegadas. Mas o tempo está apertadinho mesmo, mas gostaria de ouvir o Felipe. Felipe, tem um comentário longo, acho melhor você falar, não é? Então, tenha a palavra, por favor. Bom dia, tudo bom, gente? Para quem me conhece, sou o professor Felipe, também sou de rede pública. E, na verdade, foi um comentário meio em tom de desabafo também, né? Ele surge principalmente porque hoje é o último dia para o MEC responder, se não me engano, ao TCU, sobre o adiamento do Enem. E a gente começa a perceber, né, que, na verdade, esse é o princípio da discussão, talvez, da educação. O governo e o MEC, eles estão numa política de continuar as coisas como se fosse a normalidade e continuar o Enem, né, que recai diretamente sobre o ensino médio, tem muito a ver com isso. Daí o comentário foi nesse sentido, né, que a gente está tentando, né, principalmente porque vem uma pressão de cima, continuar o ensino escolarizado como se algumas pessoas como se nada tivesse acontecido, ou a gente mesmo como se fosse possível reparar algumas desigualdades ou não. E daí o meu desabafo vem justamente nesse sentido, né? Talvez os pontos em comum dos discursos pode confundir a gente teria que resgatar mesmo quais são os princípios de educação que a gente está tomando em nossas decisões, né? O que num cenário, por exemplo, de desigualdade social, desigualdade digital, por exemplo, o que seria garantir um mínimo de não aprofundamento, né, das desigualdades educacionais se a gente insiste nesse tipo de educação? E mais urgente, talvez, né, frente à crise sanitária e decorrente humanitária, principalmente, eu acho que nos territórios de mais vulnerabilidade, eu acredito que as escolas e os recursos todos, sim, deviam ser direcionados para a preservação de vida, né, para resgatando mesmo os sentidos mais essenciais de educação pública, né? Solidariedade, de coletividade. Então, eu sei que a educação é sempre um problema e é muito difícil de responder, mas eu tenho um pouco de medo de me pegar numa armadilha e continuar me forçando a exaustão para fazer uma educação que, na verdade, compactua com uma educação capitalista, com o mundo capitalista, do que talvez tentar direcionar meus esforços justamente para isso, para repensar em como a educação, a escola, pode atuar no tempo da pandemia, principalmente porque o Brasil está batendo recorde de mortes dias após dias, né? Então é isso, né? Não sei se talvez minha autorrealização como professor, que estou conseguindo fazer meu trabalho no dia a dia, está valendo frente ao contexto, né? Talvez a educação, mesmo a gente no ensino, a gente tem que estar um pouco mais amplo. Mas, enfim, é mais um desabafo e fica o desafio, a programação. A Patrícia tinha uma questão, deixou para o próximo encontro, e nós temos uma última questão, que é sobre, que eu acho que vai ser bem breve, né, já deu tempo, a gente finaliza. Como que fica a situação, Mona Lisa Galucci? Como que fica a situação de alunos de inclusão em aulas remotas, que torna mais difícil ainda o momento para eles? Falo também para o acesso à língua pelos surdos, pelos alunos surdos em Libras. Como será que tem sido essa inclusão para os alunos do ensino médio? Essa questão também foi comentada, né, no ensino, na educação infantil e no ensino fundamental, se eu não me engano, e muito possivelmente ela retornará na discussão do ensino superior. Então, eu passo agora a palavra, devolvo a palavra para a Ítali. Ok, professora Célia, muito obrigada. Como disse, nosso tempo estourou já, né? Então eu quero agradecer as contribuições do professor Humberto
e de todos os que participaram, contribuíram aqui conosco, estiveram aqui conosco. Lembro que o vídeo desse encontro que foi gravado, né, será disponibilizado nos próximos dias no site da Unifesp Diadema e no canal do Prodoc no YouTube. Na sexta que vem, dia 22 de maio, às 10 horas, conversaremos sobre as experiências educacionais de professores do ensino superior e teremos a participação das professoras Ana Carolina Colacciopo e Valéria Sperducci Lima. É isso, obrigada, tchau para todos.